Namaste, Namaste, Namo Namaha, Ya Devi Sarvabhuteshu, Madurga Rupena Sanstita, Namaste, 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 Namo Namaha, Ya Devi Sarvabhuteshu, Madurga Rupena Sanstita, Namaste, 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Kali Rupena Sanstita, Namaste, 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Mahakali Rupena Sanstita, Namaste, 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 Namo Namaha. Sarva Mangala Mangali Shive Sarvata Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Om Aim Rim Rim Chamundaye Viche Om Aim Rim Rim Chamundaye Viche. Jaya Sri Radhe, feliz Navaratri, devotas aqui reunidas aos pés da Mãe Divina. Gratidão pela presença, pela fé compartilhada, para inspirar, né, uns aos outros a continuar pedindo e rogando, buscando saborear. Então, aqui todas as bênçãos já havia sido dada para Vimala e para Hari Mohini. Agora entraram mais algumas pessoas, tem a Brahmani também, a Durgani Devi, né? Tem também a Lalita, né? E a gente está muito feliz, né? Agradecer a presença aqui também da Hari Mohini, da Tulasi Devi, da Karuna, todos vocês que estão aqui hoje com a gente. Eu sei que estão observando, né, o Navarato com o Kalash. Olha que legal. Todas que estão aqui fizeram Kalash, minha gente. Que lindo! Todas. O templo da Mãe Divina encarnada, hein? Templo da Mãe Divina. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês todas para glorificar a Mãe do Universo. E eu sinto que vocês também estão felizes de estarmos uns com os outros, né? E aqui a gente pode compartilhar um pouco da degustação do Navaratri. O Navaratri é um grande banquete que tem muitos pratos rebuscados, tem muitas preparações diferentes e muito saborosas. E aí a gente todo ano é convidado para esse banquete e a gente pode, né, se deleitar o quanto a gente pode, de acordo com a nossa capacidade. Ninguém pode comer o banquete todo, porque é muita preparação. Você vai tomando um bocadinho de cada e ainda sobra muitas que você não experimentou. E aí pode ser que no outro ano você repita o mesmo prato, saboreie um pouco mais dele, ou você experimente um novo prato. O Navaratri, ele tem muitos sabores, tem muitos detalhes. As cores, os chakras, os planetas, as deusas, as direções, as decisões, os conflitos, as aflições, e a esperança, a fé, a coragem, a força de encarar a dificuldade como sendo a forma da Mãe Divina. Olha só que corajosas, todas aqui presentes nessa assembleia. Todas aqui, a gente agora entrou a Vaishno, ela também fez o Kalash, então todo mundo que está aqui nessa reunião está observando o Navaratri. Agradecer a presença de todas vocês e dizer que a gente tem muita coisa para fazer hoje aqui.
Então, a gente vai trazendo aos poucos. Pode ser que a gente não consiga completar a nossa ideia, mas o estudo já está iniciado, né? A gente fez a instalação, estamos observando cada deusa, e hoje todas viemos para o casamento, né? A gente está aqui para o casamento de Shiva Shakti, o que a gente sempre observa aonde? No Mahashivaratri. Olha que legal, né? Quando a gente consegue entender o que é cada evento e a ligação deles. Então, vocês estão aqui já acompanhando a Escola Sarasvati, e tem, né, devotos aqui que já acompanharam os nossos estudos do Tantra em grupo do Navaratri. A gente já falou das Maravilhas, que é um estudo muito fino, que a gente tem aqui a Vimala estudando essas deves. A gente tem também, vocês podem estar vendo lá no Instagram da escola, uma live bem auspiciosa dela com o professor Jaga. A gente também estudou já as Navadurgas, que é um foco para quem está começando a entender o que significa o Navaratri. E hoje a gente vai estar trazendo o estudo da Mãe Kali, Mãe Chamunda, Mãe Parvati. Tentar entender essa trilogia que existe nessa deusa, que está nesse momento se preparando para o casamento dela. Que é auspicioso a gente falar sobre a Mãe Kali, né, no dia do casamento da Chandraganta. A Chandraganta, você vê que ela está montada no tigre, né, o tigre, e ela está resplandecente, diz que ela é muito bonita. Diz que ela é tão bonita que nada consegue ficar feio na presença dela. Então, o Sr. Shiva, ele chegou na casa do pai dela para buscar a noiva, que na Índia tem esse costume, que o noivo reúne toda uma procissão da sua família e ele vai até a casa da noiva, bater na porta, falar com o pai e receber a moça, né, da família, a mãe da moça, os irmãos. Não, e todo mundo, né? Vai toda a família vai. E a família dele vai também. Então ele vai na casa dela buscar ela, ele vai tirar ela de casa do pai e da mãe. Né? Então a Parvati passou por esse ritual, ela estava como filha, né, do rei das montanhas, ela estava ali esperando o dia do seu casamento, e aí o Sr. Shiva estava se preparando para o casamento, e o Sr. Vishnu pediu para ele manifestar a forma de Chandrasekhara, que é uma forma muito bonita do Sr. Shiva, e todos que olham ficam maravilhados de beleza, mas geralmente o Sr. Shiva está coberto por cinzas, né? Então o Sr. Vishnu falou, olha, de acordo com o que aconteceu com o Prajapati Daksha, que ele não aceitava o seu jeito, né? Se você pudesse, misericordiosamente, Mahadeva, manifestar sua forma de Chandrasekhara no dia do seu casamento, nós, os devotos, ficaríamos muito felizes e a família da noiva, com certeza, né, não teria mais problemas com você. E aí Mahadeva disse, tá certo, ele atendeu o desejo de Vishnu, ele concordou em atender, mas ele não conseguiu, porque havia um outro devoto do Sr. Shiva, chama Durvasa, e ele chegou lá no meio da preparação do noivo, e os ganas estavam todos fazendo bagunça. E aí eles estavam bebendo bang, né, que é a bebida com a ganja, estavam todos enlouquecidos, e aí trataram o sábio de uma forma muito... E ele é muito nervoso, esse sábio, ele é muito... tem um pavio curto. E aí tiraram uma brincadeira que ele não gostou, e aí ele disse, olha, pois a família da noiva vai ficar apavorada quando ver o seu Shiva e todos vocês, assim, enlouquecidos com esse bang. Né? Então, quando falou aquilo, Shiva não conseguiu manifestar sua forma de Chandrasekhara por causa da palavra do seu devoto. E aí ele foi com a cinza mesmo do crematório, com a guirlanda, para casar com a Kali, né? Só que era a Parvati ainda. Ela ainda não apareceu como a Kali, ela estava lá ainda... como uma princesa, né? E quando a família dela viu Shiva se aproximando com aquela procissão, no caminho diz que Shiva estava indo com os ganas e todos os semideuses vieram juntos. E no caminho vieram uma procissão de demônios. Os deuses, quando viram aquela procissão, pensou que era guerra. Eles vieram fazer guerra, criar confusão. Aí os demônios disseram, Senhor Shiva, o senhor não vai levar a gente para o seu casamento? Então, aí chamaram os demônios também. Aí chegou a procissão de gnomos, de duendes, de demônios, de deuses. Todo o mundo. Todos os reis de todas as coisas apareceram ali. Tinha que aceitar, né? Vai dizer que não é para receber no casamento. Então, o Senhor Shiva causou um tumulto quando chegou na casa da noiva.
E Parvati, ela se lembrou do que aconteceu com o Prajapati Daksha. O pai dela, na vida passada, não aceitava. Então, ela reverteu a situação. Ela disse, de dentro de mim mesma, eu vou reverter essa situação. Não aceito mais que a minha história seja trágica. Ela muda, ela vira uma chave. Na vida passada, ela estava numa repetição. Ela está nos dando o exemplo. A Deus encarna e conta a história da gente. A gente está num ciclo de repetição. Agora, naquele momento, ela tomou o controle da situação. Ela disse, não, eu não vou deixar isso acontecer de novo. E aí ela se preparou como a noiva mais bonita que tinha, dos 3 mundos. O Chandraganta, saiu um brilho de dentro dela. Quando ela aparece do lado de Shiva, todo mundo fica apaziguado, porque o seu Shiva fica muito bonito ao lado dela. Né? Todo aquele terror dele é ofuscado pela beleza dela e ele acaba manifestando a forma de Chandraganta quando ele está ao lado dela. Né? Ela faz ele manifestar. Ele estava sem a Shakti para manifestar isso devido à palavra do devoto, mas a Parvati reverteu a situação e ali tudo foi apaziguado e eles casaram. Né? Então, esse festival do casamento ele é celebrado tanto no Shivaratri quanto no Navaratri. Hoje é o dia do Navaratri, que é específico para se celebrar esse casamento. Então, nesse dia, a gente pode adorar o Shivalinga também. Né? Existe a prática de fazer o banho do Shivalinga dentro do Navaratri, porque geralmente, né, não vai focar na deusa, não vai ficar adorando as outras formas, né, do seu Shiva, Narayana, mas nesse dia específico a adoração a Shiva está inclusa na adoração da Devi. Né? Então você adora o Shivalinga com devoção e felicidade para que o casal divino presenteie você com esse convite de casamento e você esteja lá, né, daqui a alguns Navaratris, né, testemunhando esse episódio. Então, para iniciarmos a nossa meditação na Mãe Kali, a gente traz aqui o mantra do Navaratri, para a gente fazer algumas repetições juntos. Aí eu tenho uma japa mala pequena aqui de 27 contas, e eu vou contar as 27 vezes, tá bom? Mas você pode colocar a sua japa no pescoço e manter as mãos em Yoni Mudra. Vamos fazer um Yoni Mudra, tá? Porque não vai cantar 108, a gente vai mudar o mantra. E aí você não deixa a japa na metade. Pode deixar a japa no pescoço e faz Yoni Mudra, para que a gente possa repetir algumas vezes esses mantras auspiciosos de conexão com essa força da compaixão divina. Então, você escuta e repete, pode estar com o microfone desligado, a Chandra repete, você repete junto com ela. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. 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 Então vamos agora cantar o mantra da Chandraganta, que é a Nava Durga do dia. Om Rim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Rim Klim Shrim Chandragantaya Namaha.
Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Om Hrim Klim Shrim Chandragantaya Namaha. Então, esses dois mantras que nós cantamos agora, eles estão relacionados ao estudo de hoje, que é a deusa Durga, a deusa Kali. Nós vamos compreender esse mantra com maior profundidade para que a gente possa desenvolver uma relação mais íntima com a deusa guerreira. Entendermos as expansões. As expansões delas são classificadas de diferentes formas. Você tem a expansão direta e completa, expansão parcial e expansão plenária. Na guerra do Chandipatá, você vai estudar que a deusa guerreira, ela era uma, que manifestou muitas. E que, após manifestar muitas, ela reuniu todas novamente na forma original. Então, manifesta uma deusa que tira de dentro dela variedades de apresentações. Ela se apresenta de formas diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a gente vai entender várias personalidades, que são apenas uma. Isso é o processo de yoga, de reunir as nossas diversas partes fragmentadas. Falso ego significa ego incompleto, porque o eu completo é o divino. O eu completo, ele é eterno. Esse falso ego, ele é falso porque ele é só uma parte. A maior parte do seu eu está no inconsciente. A gente está se conhecendo. Então, esses mantras, eles vão tirando os véus de Maia, tirando as coberturas. Não existe uma evolução da alma. A alma não pode evoluir. A alma pode tirar as coberturas. Kali, ela vai dançar. Aim, Rim, Klim são os passos da dança. São os passos que ela está dando no campo de batalha. São sementes que ela está plantando. Aim está relacionada à semente de Sarasvati. Rim está relacionada à semente de Mahalakshmi. Klim à semente de Mahakali. Mas Chamunda se refere a Kali. Se refere a Kali no seu aspecto mais terrível, que é o momento que ela está bebendo sangue. Chamunda é Chanda e Munda, que a deusa Chandika estava se degladiando com ele. Quando fala deusa Chandika, veja só, a gente tem aí o entendimento da deusa Durga. A deusa Durga está aqui atrás, né, nesse banner que você está vendo. Esse banner é a forma da deusa Chandraganta também. Chandraganta é um prisma da deusa Durga.
A deusa Durga que tem a armadura, que tem muitos braços com muitas armas, com o tridente, com a espada, que tem o dígito da lua na sua cabeça. Essa daí é a deusa Durga. Ela também é chamada de Chandi. Chandi porque ela dilacera pensamentos. Ela se manifestou, tem algumas histórias no Chandi. A primeira história do Chandi Patá, a deusa guerreira, ela se manifesta através do Senhor Vishnu. A gente vai já discutir isso. Que é quando o Senhor Brahma é atacado pelos demônios, Madhu e Kaitaba, que é o muito e o pouco. E ele ora a Mãe Divina no início da criação. Então, ela acorda o Senhor Vishnu e ele luta contra esses demônios e derrota eles. Mas o ato heróico é louvado pela Mãe Divina, porque Brahma orou a ela. Foi ela que fazia Vishnu dormir e foi ela que acordou ele e que deu a força para ele lutar. Então a gente entende a Shakti, o poder que se manifesta em tudo que há. E ela se torna manifesta de forma transparente no canal eficiente do seu devoto. Vishnu é o grande devoto da Mãe Divina, assim como o Senhor Shiva. Eles são manifestações, canais de manifestação da Shakti. A Shakti é o poder deles, que se manifesta de diversas formas. Então, a deusa Chandi, ela primeiro aparece de dentro da deusa Parvati, quando os deuses estão rogando pelo bem-estar do mundo. Aí a deusa Parvati estava indo tomar banho e ela escuta um som de mantras. E ela diz, quem está cantando esses mantras? Então, de dentro dela sai uma deusa. Ela sai como uma luz que cresce de dentro dela, quando ela indaga quem eram aquelas orações, então aquela luz sai para fora dela, e aí ela responde a Parvati, como uma imagem no espelho. E ela diz, eles estão orando a mim para salvar o mundo. E aí ela vai responder à oração dos deuses. Ela cresce como a deusa guerreira aqui na forma de Chandi, na forma de Chandraganta, Durga, essa deusa guerreira que veste uma armadura, que traz muitas armas das mãos. Então, peraí. Parvati, ela que é, né, a moça que vai se encontrar com Shiva, se manifesta a Durga antes de Kali? Isso, antes de Kali. Essa é uma das histórias, é a história principal do Chandi. Existe uma outra história do Chandi também, que Brahma, Vishnu e Shiva manifestaram ela do terceiro olho. Saiu a Shakti, juntou a Shakti dos três, e aí ela manifestou Durga. Durga, Chandi. Chandi, que é a deusa com a armadura. Kali, ela está nua. A diferença principal é essa. Kali luta nua. E Chandi, ela vai lutar com a armadura. Aí, essa é a manifestação primária. Ela manifestou-se da deusa Parvati. Ela manifestou-se como uma deusa guerreira. E aí ela vai lutar pela causa dos deuses. Ela começa a crescer bem grande nas montanhas e a passear com seu leão. E aí como diz, mensageiros do demônio, diplomatas do demônio, eles veem aquela deusa, aquela beleza, e eles cobiçam ela para o seu rei. Vão falar para o rei, olha, tem uma deusa ali nos Himalaias que é muito bonita, nunca vi beleza tão igual. Ela devia casar com você devia casar com ela. Você já conquistou o elefante de Indra, já conquistou o reino dele, toda a riqueza dos deuses e os poderes da natureza, você pode tomar essa deusa. Está faltando só isso. Só está faltando isso. Aí ele ficou cobiçoso, e aí eles foram lá, né? Mandou o mal intencionado, ele vai querer trazer a deusa. Aí a deusa começa a batalha, porque ela diz, eu só vou me casar com quem me derrotar na guerra. E aí começa essa guerra, e ela está lutando como Chandi. Né? Só que no decorrer da batalha, o demônio ele começa a mandar muitos exércitos. E aí a deusa, ela também começa a reciprocar com cada um de acordo com o seu grau de entrega para ela. Então eles vinham prontos para morrer e ela vinha pronto para matá-los. Então ela se expandiu em várias formas. Ela veio na forma de Varahi, com cabeça de javari, Narasimhi, com a face de um leão. Então Chandi manifestou outras formas, muitas formas. Todas essas formas
elas eram as Shaktis dos deuses que estavam ali presentes. As diversas encarnações de Vishnu tomaram forma feminina através da deusa Chandi. A deusa Chandi manifestou formas femininas dos avatares de Vishnu, dos avatares de Shiva. Todas as Shaktis. Todas as Shaktis. Vieram para a batalha. Para a batalha junto com ela. Chega uma hora que o demônio diz assim, você está lutando pela força de outros. Aí ela mostra para ele, você acha que são outros? Aí ela recolhe todas as deusas para dentro dela. Ela diz, agora só tem eu e você, vamos? E começou, né? O que acontece é que o demônio, vaidade, ele tinha muitos assessores. E aí um deles era o Raktabija, que era o demônio do desejo. E esse demônio, ele era difícil de matar, porque cada gota de sangue nascia outro. Então, de dentro da deusa Chandi surge a sua forma mais gloriosa, que é a deusa negra, primeiramente apresentada como Kalaratri, como a deusa da noite negra. Ela ainda não havia recebido o nome dela de Chamunda, porque Chamunda é só depois que ela cumprir o seu passatempo. Ela vai para o campo de batalha lutar contra Chanda e Munda, que era paixão e ira, do qual o demônio, o Raktabija, era o capitão da falange militar, desses dois demônios. Então, ela teve que lutar contra Chanda e Munda, paixão e ira. Então, Mahakali, ela não está nos incentivando a sermos pessoas iracundas, a sermos pessoas impacientes, ou pessoas que agem através da ira. Pelo contrário, Mahakali, ela está destruindo a ira, a paixão e a ira. A paixão está na semente clean. Quando a gente está cantando clean, nós estamos manifestando o desejo original no modo da ignorância, que se desenvolve para o modo da paixão na sílaba Aim. Esse mesmo desejo está na sílaba Rim, de forma ainda mais refinada. Então, clean é o aspecto do desejo mais profundo, mais enraizado na nossa entranha, na víscera animal. Agora, quando você traz a semente clean, você usa o cravo removendo o outro. Clean é o cravo, é o espinho que você enfia no buraco do espinho para retirar o espinho do seu pé. Então, ele vai retirar a sua ira, a sua luxúria, através da transformação da oferenda. Você oferece, sacrifica. Oferenda quer dizer sacrifício. É o sacrifício. Você vai oferecer a sua ira em sacrifício a Deusa Kali. Você vai oferecer a sua paixão em sacrifício a ela. A mãe Chamunda, ela está nos trazendo isso. Como é que eu faço? Como é que eu acesso isso? Como é que bota isso em prática? Como é que eu usufruo desse benefício? É assim, cantando mantra, na frente dessa imagem da Deusa Kali. Você olha para ela e você fecha os olhos. E aí você fica visualizando uma parte da imagem. Mas você visualiza a imagem como um encontro real. Você tem que trazer essa imaginação. É a mesma prática do Yantra. Isso pode ser feito com o Yantra também. Mas com a forma pessoal, ele tem algo a mais, que é um relacionamento pessoal. Então, ela começa a ser sua amiga, conversar com você. Ela vem mais perto de onde você está. O Yantra, ele está mais longe, sabe? O Yantra, ele está numa dimensão que a gente pouco poderia acessar. Na forma pessoal, a Mãe Divina, ela conversa com você. A gente precisa entender quem são os devotos da Deusa Kali. Quem é o principal devoto que está propagando na atualidade os nomes da Mãe Kali? Um dos principais nomes é Ramakrishna. Ramakrishna viveu agora no século passado e ele estava transmitindo uma devoção muito doce aos pés da Mãe Kali. Ele conseguia experimentar sentimentos de separação intensos, êxtases divinos de encontro através desses sentimentos de separação. Então, Ramakrishna é um grande nome que a gente pode se inspirar, ler a biografia de um devoto assim, né? Você toma nota aí do Ramakrishna, né? O evangelho dele tem esse livro,
Existe esse livro em português, o Evangelho de Ramakrishna. É um bom exemplo de devoto da deusa divina, da Mãe Kali. Ele era devotado, a forma dela foi pujari da deusa Kali desde a sua infância, que ele era brahmane de nascimento. Foi pujari dela desde o seu nascimento. Quando ele se casou e recebeu a esposa dele, ele deixou de fazer puja no altar e começou a adorar a mulher dele. Né? Foi desse jeito que ele deu exemplo de como adorar a deusa Kali. Que a deusa Kali é adorada na nossa realidade. Ela é uma deusa de realidade, de ação, tá bom? Aí, aqui a gente vai abrir para qualquer pergunta sobre esse tema, porque agora a gente vai mudar o tema. O comentário também. Eu lembrei aqui, Jagadananda, e grupo todos, né? Do Yogananda, a autobiografia de um yogi. Ele também muito devoto da Mãe Kali. E aí ele fala nessa autobiografia dele, os testes que ele fazia, que ele conversava muito com ela. Ele também foi entregue a ela desde a barriga do ventre da mãe, e ele conversava com ela. Mãe divina, você existe mesmo? Então eu vou experimentar, eu estou precisando disso aqui. E aí ele falava o que ele estava precisando. Será que você me dá? Aí ele atravessava a rua e ele encontrava aquilo que ele... Mãe! Essa é uma característica da mãe, né? A mãe divina é o aspecto de Deus que se preocupa com as nossas necessidades. O aspecto feminino, ela se importa com o que está acontecendo conosco, com os nossos problemas mais corriqueiros, mais básicos, porque ela é esse problema. O problema que está me afligindo agora é ela. Quando eu digo que você é corajosa de estar adorando, porque você está adorando Deus na forma da dificuldade, aceitando a dificuldade como a graça de Deus. E isso é uma grandiosidade, é uma guerreira, né? Uma forma guerreira, que você vai adorar, cultuar, né? A separação na união e a união na separação. Por isso, esses devotos, eles enlouquecem nesse sentimento de amor e separação, porque a separação é que causa a experiência da união. Quando eu não sinto falta da Mãe Divina, quando eu não me sinto distante dela, aí tá tudo bem, eu vou fazer outras coisas. Vou, né, trazer algumas realizações aqui nesse mundo, mas que depois vão passar e vai vir as aflições, aí eu vou buscar ela de novo. Né? Mas à medida que o meu coração vai se purificando dentro dessa relação, aí eu vou compreendendo a riqueza que é a relação com ela, a relação pessoal com ela, que é o verdadeiro diamante. Então, às vezes, a gente traz uma questão para a mãe, né, pede uma ajuda, num problema que é infantil, né, é infantil para a gente, né, para ela. Ela vai ver, porque ela vê algo além, ela vê a nossa existência além da temporalidade, como uma alma. Né? Então, aí começa a relacionamento de Deus. Você começa a se relacionar com ela. Por isso, visualizar a forma dela. Quando você cantar o mantra, Aim, Rim, Klim, Chamunda, Yevit, tenta visualizar a forma dela nua, lutando no campo de batalha. Traz a imagem dela real. Tenta visualizar como seria esse encontro. Né? E isso começa visualizando o pé dela. E se der medo, professor? Se der medo, aí a gente se lembra... Olha, a Brahmani botou a mão na cabeça. Eu também pensando assim. E se ela chega mesmo? Mas essa é justamente uma característica dela. A Kali trabalha através do medo. Né? O medo ele vai ser rompido com uma expansão, quando você está expandindo a musculatura do útero, né? Que vai parir. Aí ele começa a contrair, dá aquele aperto. Depois ele abre mais, dilatou mais. Né? É o nascimento. Então, o medo ele faz parte do aperto, da contração uterina da Mãe Kali. Ela está agindo através do medo, ela vai espremer a gente, que é para a gente desenvolver a coragem. E aí, quando solta o medo, aí você consegue ir além. O seu limiar de medo vai além. Você consegue mais uma expansão na consciência. Então, a Kali, ela trabalha justamente através do medo. O arquétipo dela é justamente... Não, é isso. É enfrentar. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Agora, o amparo que a gente tem é o mestre, né? O guru. O guru do coração é a forma da Mãe Divina que nos guia. A Mãe Kali é o Ishtadevata.
mas o guru eu devo visualizar de uma forma similar da Mãe Kali, mas que ela me ensina como me aproximar da Mãe Kali. Então, a forma do guru é similar da deusa, você visualiza dentro do seu coração também. Você sempre busca a presença dela. Se eu estou difícil de ver a forma dela, então eu busco o Guru Dev, me ajude, né? Me ensine como me aproximar da mãe. A gente sempre busca pelos pés, né? O Guru já dá o exemplo. Ele diz, primeiro vai dos pés, que os pés são mais misericordiosos do que o rosto. Né? Então, primeiro vai nos pés. Ela vai ajudar. Durujaga, uma coisa que eu durante muito tempo fiz foram exercícios de mantras, de fazer mandalas na força não sei se dá para ver. E uma dessas mandalas que eu fiz saiu a língua de Kali. Não sei se dá para ver. Ela apareceu para mim, assim, na forma de mandala. Esse exercício também é um exercício muito interessante de você fazer o círculo e deixar a imagem da divindade aparecer, como ela te inspira, né? Eu fiz foi uma época que eu fiz vários mandalas, eu fazia várias mandalas para o Senhor Shiva e fazia para ela, e às vezes fazia até para outras entidades, para ir magnetizando a força. E aí uma vez apareceu essa imagem para mim, que eu associei à senhora Kali. Também pode ser um exercício bom, né, para continuar fazendo, né, de você materializar também a imagem, como a imagem aparece para você, às vezes de uma forma até geometrizada, né? Isso aqui era um exercício de mandala que eu fazia. Muito bom, Vimala Baal. Baal mesmo, né? O Baal, ele traz a arte para a intuição. Aí, justamente, é o caminho da intuição. A mandala, ela é um exercício de se meditar na Yoni Shakti. A mandala, ela é redonda, ela dá a ideia do mundo. O mundo é a mãe terra, é o útero, o grande útero. Então, a gente está manifestando a nossa Yoni Shakti. Eu vi aí na sua imagem que você compartilhou, da minha experiência, né? Uma boca e uma Ione, né? Tanto a boca escancarada para saborear o néctar da Ione. Essa boca, porque a boca, a Ione, também Ione, esse termo, pode servir tanto para a boca, quanto para a vagina, quanto para ânus. A Ione é qualquer orifício do corpo. Todos os orifícios do corpo são chamados Ione também, né? Então, a gente é o nosso contato com o mundo. A Ione Shakti é o nosso contato com o mundo, porque o nosso corpo, ele recebe prana para poder manifestar algo. Então, ele está sempre sendo penetrado, ele tem que ser penetrado para manifestar. Então, essa é a própria meditação da forma Kali. Kali é justamente Kamakya. Kamakya e Kali é a mesma pessoa. Kamakya é a Ione da Kali. Para entender Mahakali, a gente vai nas Mahavidyas, né? Porque Kali, ela assim, você tem as Mahavidyas, que são as 10 formas da Kali, e as Navadurgas, as 9 formas da Durga. Então, Durga e Kali são a mesma pessoa, né? Mas na forma de Durga, Chandi, ela está de armadura, e na forma de Kali, ela está toda nua. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente vai estar fazendo aqui a leitura. Eu queria falar só uma coisa para que eu não esqueça, que o bom é que todos vocês conhecem a deusa Kali, né? E uma coisa assim que eu tenho visto ultimamente é a foto da deusa pisando no pé do Senhor, no peito do Senhor Shiva, e a frase assim: Kali é poderosa, pisa no peito de Shiva. Aí, né, eu fiquei pensando sobre isso, o quanto que as pessoas distorcem essa questão do empoderamento, considerando que ela é superior ao masculino. E a gente sabe que não é isso, né? Que a energia Shiva Shakti, ela entra em harmonia e ela tá ali buscando a igualdade, que tem todo esse passatempo. Então, assim, eu queria pedir para vocês, quando vocês tiverem a oportunidade, falar sobre a deusa Kali para alguém que você vê que pode estar distorcendo essa ideia, para que a gente possa estar propagando, porque as pessoas falam, Kali, empoderadíssima, mas não entende o verdadeiro sentimento, né, daquela ideia que ela está fazendo ali na hora que ela termina a batalha. São pontos de vista. Deus, ele reciproca com a gente
de acordo com o nosso grau de rendição. Se eu tenho muita mágoa no coração, eu vou ver mágoa no coração de Deus, né? Então, eu vou ver por um ângulo de que ela está humilhando ele, se vingando do masculino, as dores que foram perpetradas às mulheres, agora ele está recebendo, pagando. Mas você também pode dizer, filho é muito poderoso, o cara pisa no peito dele, né? Porque ela estava tremendo céu e terra, o chão estava se rachando, mas ele sustenta o pé dela no peito dele, porque tem amor, né? Ele tem amor. Então, ele tem coragem de amar. E ela tem também amor por ele, porque ela ama aonde ela está pisando, né? Ela não está pisando em qualquer canto. A gente não deve ter menosprezo pelo chão que a gente pisa, não. A gente deve dar muito valor, porque o chão que a gente pisa é a Mãe Divina. Antes de levantar da cama, a gente tem que dizer, Mãe Divina, permita que eu pise em você para prestar algum serviço em seu nome. Então, a gente vai trazer a nossa mente no aqui e agora, para que a gente possa estar fazendo essa recitação juntos. E aí é o momento onde você hoje, né, a gente já está aqui nos preparativos do casamento, que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, a gente trazer na nossa mente as pessoas que estão doentes, as dificuldades que eu estou enfrentando nesse momento na minha vida, essas batalhas. Nesse terceiro dia, com certeza, se a gente abrir aqui para fazer os relatos de como é que está sendo na parada de cada uma, eu sei que vocês têm muita coisa para contar, porque está todo mundo sentindo tudo. Então, hoje, no terceiro dia, a gente está ainda nessa turbulência, mas a ideia é que amanhã se acalme. Então, a gente vai aqui fazer essa oração com o nosso coração aberto, para que a gente consiga estar ajudando, enquanto encarnados aqui nesse mundo, em louvor a Deus, para que o mundo melhore, para que as pessoas se curem, para que a gente possa também estar limpando o nosso coração. Então, essa canção que a gente trouxe para a gente estudar, Stotram, né? Stotram é um tipo de oração, é um tipo de métrica poética, um tipo de cadência melódica, de apresentação de um conteúdo, das glórias de uma divindade. Então, os Stotras são orações poderosas que trazem também conhecimento. Stotra estabelece tato e siddhanta, né, verdades conclusivas, filosóficas, acerca da devoção. Então, aqui nós temos o Sri Mahishasura Mardini Stotram. Essa é uma canção muito famosa da deusa Kali, que é cantada durante o Navaratri. Você pode pesquisar na internet sobre Navaratri, colocar a deusa Durga, você vai encontrar facilmente essa canção sendo tocada, e você talvez já tenha ouvido. É um sânscrito um pouco rebuscado, porque é uma poesia, um tipo de poesia, Stotram, é um tipo de poesia sânscrita que é mais rebuscado, mais curta, sabe? A gente tem orações mais simples, mais populares, mas essa daqui, ela tem um conteúdo mais rebuscado. Então, o sânscrito dela é difícil. Quando a gente vai pesquisar na internet, você vai encontrar essas palavras todas unidas, ligadas. Então, a gente fez a atenção de separar palavra por palavra, para facilitar o estudo da pronúncia, para a gente que está começando. Então, aqui na Escola Sarasvati, a gente trouxe essa apresentação e trouxe também uma versão BAU, cantada em português, da mesma melodia. Não é uma tradução tão profunda, aprofundada, como a gente encontra também, né, em outras traduções desse texto, né, mas é uma tradução para ser cantada. E a música, a canção, ela desperta o rasa, né? Então, a gente vai tentar cantar aqui, a minha intenção é pelo menos os 3 primeiros versos, são versos longos, né, e a gente pode dar uma estudada melhor no significado, se a gente conseguir cantar os 3 primeiros versos, mas senão a gente pode dar uma estudada. E se você acha difícil, observe que a gente fez bem esmiuçadozinho mesmo, para não ficar aquela coisa, eu não sei cantar isso. Então, se você sente dificuldade, começa a ouvir que você vai se harmonizando com a melodia da canção. Então, a gente faz assim, olha. Primeiro vamos entender o nome da canção, né? Mahishasura. Mahishasura é assim, Mahisha. Maha é grande, Isha é um sentido de controlador, de Isvara, de Senhor. Aí, Mahishasura. Asura é o contrário de Sura.
Sura quer dizer divino, quer dizer virtuoso, quer dizer ético, quer dizer equilibrado, justo, qualificado com a beleza da vida que a gente possa imaginar. Então, a Sura é o contrário, é o vício, é a fraqueza de coração, é a tentação, é a má escolha, é o mau caminho que me leva para as ações impiedosas. Então, Mahishasura é o nome de um demônio. Asura como demônio, o grande rei dos demônios, né? Poderia ser traduzido assim. Também é muito traduzido pelos mestres, porque as traduções que a gente faz do sânscrito, você tem que entender que ninguém pode traduzir o sânscrito assim. Você precisa ter um entendimento da palavra para você ter um conceito filosófico. Então, a tradução é sempre feita com um significado daquele guru, daquele mestre, daquele professor, né? Então, é muito comumente traduzido como o falso ego, ou o grande ego, Mahisha, né? O grande ego, né? Então, esse ego é o ego material, porque o grande ego mesmo é o ego de Deus, né? Esse aí é o eu divino, é o eu superior. A gente tem que entender que a individualidade ela existe eternamente. Deus é eternamente um indivíduo. A gente sabe que Deus está em tudo, mas eu sou eternamente servo de Deus. Porque Deus é diferente de mim. É e não é. Existe o eu completo e o eu parcial. A verdade absoluta ela é feita de verdade relativa. Shaktiman é a verdade absoluta. E Shakti é a verdade relativa, as diversas partes da verdade relativa. Está aqui Mahishasura Mardini, é a matadora do demônio. Esse demônio, ele é o demônio que foi morto pela deusa Durga. No segundo passatempo do Chandi. O Chandi conta a primeira história, que é a história do Senhor Brahma, no começo da criação, sendo atacado pelo muito e o pouco, que é Madhu e Kaitaba. E aí o Senhor Vishnu é despertado pela Mãe Divina. Ele estava dormindo pela Mãe Divina e acordado por ela para matar esses demônios. Depois vem o segundo passatempo, que é a história de quando os deuses foram afligidos por Mahishasura. E aí a trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, se reúnem com os devas e retiram de dentro de si, através de suas orações, de sua devoção, a Shakti inerente de cada um. E aí elas se reúnem e formam uma Shakti só. Então as consortes deles manifestam a deusa Durga, que vai lutar contra esse demônio, Mahishasura Mardini. Stotra é o stotra que os deuses oferecem a ela após ela matar o demônio do grande ego. Então, é para apaziguar a ira da mãe Kali. Quando ela lutou contra o demônio, né, do desejo, ela estava enlouquecida. Então, quando a ira dela é apaziguada, ali os deuses oferecem essa oração para diminuir a manifestação daquela força energética que estava destruindo tudo. Então, para apaziguar essa força energética da destruição, a gente roga a Mãe Divina para que ela traga a manifestação do equilíbrio perfeito. Tá? Então, aqui a Mãe Kali vai ser vista não mais como a guerreira, mas como a Mãe Divina. Agora, ela vai ser a mãe, não a morte do demônio. Então, vamos tentar cantar o Stotra, tá? Ele também é conhecido como Aigiri Nandini, porque a canção começa com esses nomes, Aigiri Nandini. Giri Nandini é sinônimo de Shaila Putri. Shaila Putri é a primeira Nava Durga, primeira deusa do Navaratri, a Shaila Putri. Ela é a filha das montanhas. Giri Nandini é a mesma coisa. Assim como Shaila quer dizer montanha, Giri também quer dizer montanha, e Nandini é o mesmo que Putri, é a filha. Putri tem uma diferença, é filha no sentido de que a filha liberta os pais quando ela é virtuosa. Então, ela é uma Putri. Quando você é virtuosa e liberta os seus ancestrais através da sua virtude, é capaz de libertar os seus ancestrais através da sua virtude, você é chamada Putri. Então, Shaila Putri significa que ela abençoou o lar dos pais dela, pelo nascimento dela. Então, ela liberta toda a família, todos os ancestrais. E Nandini significa que ela é filha porque traz alegria. Isso é o significado de uma filha que dá alegria à mãe, que dá alegria aos pais. Então, a gente tem o dever de alegrar os nossos ancestrais. Então, Giri Nandini, ela alegra as montanhas, que é os seus pais. Né? Então, vamos lá, tentar cantar.
Vamos linha por linha para começar, tá bom? A Chandra vai repetir, você tenta repetir junto com ela. Você primeiro escuta. Tá? Respira, traz o coração aberto, a lembrança dos seus ancestrais. Ai Giri Nandini Nandita Medini. Ai Giri Nandini Nandita Medini. Vishwavinodini Nandinote. Vishwavinodini Nandinote. Girivaravindya Shirodini Vasini. Girivaravindya Shirodini Vasini. Vishnu Vilasini Jishnunote. Vishnu Vilasini Jishnunote. Então, quando você vê o acento no S ou o pontinho embaixo do S, você vai fazer o som de chiado, tá? Nivasi, cadê? Vishnu, ou Jishnu, né? Porque tem um ponto embaixo, aí você faz Jishnu. Tá? Bhagavati Resiti Kanta Kutumbini. Bhagavati Resiti Kanta Kutumbini. Buri Kutumbini Buri Krite. Buri Kutumbini Buri Krite. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Ramya Kapardini Shaila Sute. Ramya Kapardini Shaila Sute. Aí você vê o nome da deusa do primeiro dia do Navaratri. Shaila Sute. Shaila Putri, Shaila Sute. Sute é outro termo para filha também. Shaila Sute é a filha das montanhas. Saúdo a grande deusa, a filha das montanhas, que alegra o universo, cavalgando o touro branco. Saúdo a grande deusa, a filha das montanhas, que alegra o universo, cavalgando o touro branco. Deusa do grande jogo, que reside na montanha, que brinca como Vishnu, é a adorada por Indra. Deusa do grande jogo, que reside na montanha, que brinca como Vishnu, é a adorada por Indra. A Shakti de Shiva, de garganta escura, de relações profundas, que desfruta em abundância. A Shakti de Shiva, de garganta escura, de relações profundas, que desfruta em abundância. Saúdo a Mãe Divina, que derrota o falso ego, a bela filha das montanhas, usa trança em seus cabelos. Saúdo a Mãe Divina, que derrota o falso ego, a bela filha das montanhas, usa trança em seus cabelos. Então, esse é uma meditação guiada, né? Você vê que um verso desse, ele é muito poderoso. Se você apreende um verso como esse, você tem um mantra de poder para se comunicar com a Mãe Divina. Esse mantra foi revelado pelo desejo dela ao sábio Markandeya, e ele está revelando ao mundo. Então, as escrituras tântricas, elas são descritas pelo grande devoto da Mãe Divina. Ele está trazendo aqui para a gente um humor, um bhava. Então, a música, a canção, ela vem num ritmo de guerra. Né? Você vê que ela tem uma marcha. Se você escuta os músicos fazendo, tem uma batida, ela desperta uma emoção de você se levantar e aceitar o bom combate da vida. Então, antes de iniciar uma batalha, os guerreiros da cultura védica, eles fazem Durga Puja. Eles fazem o Kalash, eles fazem o Puja e oferecem essa oração a ela. Arjuna, antes de ir para o Bhagavad Gita, ali, quando ele foi lá conversar com Krishna, antes de iniciar a guerra, ali ele já tinha adorado a Mãe Divina. Quando ele estava ali, já no campo,
ele havia adorado a mãe Durga antes da batalha. Na noite anterior, ele fez um Durga Puja. Instalou o seu Kalash e adorou a mãe divina, assim como o senhor Ramachandra, para lutar contra o demônio Ravana. Ele estava adorando a mãe divina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai enfrentar uma dificuldade é saudar a grande deusa, a filha das montanhas, que alegra o universo. Veja só, né? Ela é Jagadananda. Jagadananda é esse nome. Quer dizer que alegra o universo. Ela traz felicidade a todo o Jagat. Então, esse deve ser o nosso espelho, na nossa ação. Que a minha ação seja benéfica para o bem-estar do mundo. Isso que eu estou fazendo agora. Não preciso mudar o que eu estou fazendo, não. Só preciso mudar a minha consciência do que eu estou fazendo. Da roupa que eu estou trocando, do banho que eu estou tomando, da comida que eu estou comendo. Que seja para o bem-estar do mundo. Eu ofereço essa atividade para o bem-estar do mundo. Né? Então, ela está cavalgando o touro branco. O touro branco é o masculino sagrado. Tem o touro negro também, é um outro arquétipo. O touro branco, ele vai trazer, né, a pureza do propósito. Então, é o primeiro dia do Navaratra. A deusa que cavalga o touro branco é a deusa Shailaputra. Então, ele começa no primeiro dia do Navaratra. A gente vai ver as 9 deusas em todo esse stotra. Esse stotra ele vai trazer, aos poucos, a sequência das deusas. Então, ela é a deusa do grande jugo. Quer dizer, ele está falando de Adi para Shakti. Apesar de ela ser a encarnação, aparecer como a encarnação de Parvati, ela já existia antes de tudo. Então, é a Adi Shakti, Lalita. Lalita é a deusa do grande jogo. Ela reside na montanha, né, porque ela encarnou ali. E ela também reside na dificuldade. Aí esse nome, né? Vishnu Vilasini. Veja aí no sânscrito, né? Ela diz Vishnu Vilasini. Aqui, traduzido, que ela brinca como Vishnu. Algumas traduções dizem assim, ela é a irmã de Vishnu. Por que que ela é irmã de Vishnu, Krishna Chandra? Conta pra gente essa história. Então, quando ela fez, foi a questão de usar o Mauli, né? Que ela falou para ele que existe... Mauli, né? Então, teve um dia desse que a Lalita até falou com a gente no Instagram. Olha, estou colocando mal em vocês, meus irmãos. Então, tem essa tradição, né? Que a gente vai... O Mauli é a pulseirinha vermelha que todas as iniciadas da escola fizeram com a gente. A cerimônia de fogo receberam o Mauli. Acho que a Brahmani já tem uns 10. Então, esse Mauli de proteção foi feito onde o senhor Vishnu e Parvati fizeram a troca do mal. Agora a gente é irmão. Mas eles são, né? Não é agora. Essa é a história da deusa Brahmacharini, né? A deusa Brahmacharini, ela estava fazendo severas austeridades para atrair Shiva. Os deuses tentaram ajudar ela, mas o Cupido foi incinerado. E agora ela estava desolada, sem saber o que fazer, porque ela já tinha tentado todo tipo de austeridade e Shiva continuava em luto, num transe profundo. E nada podia despertá-lo, nem a flecha do Cupido, nem as austeridades de Parvati. Aí foi quando Nandi, instruído por Narada Muni, chegou até Parvati e transmitiu a ela o conhecimento da Bhakti Yoga pelo Shiva Linga. Então ele disse, olha, você vai agradar Shiva adorando o Linga. Faz o banho do Linga, adora o Linga, que Shiva vai despertar desse transe. Aí, Prabhupada, quando ele comenta no Srimad Bhagavad Gita, como ele fala assim, olha, Shiva, ele estava praticando severas austeridades e ele estava desapegado de todos os prazeres. Então, o Cupido flechou ele e apenas com o seu terceiro olho meio aberto, ele incinerou o Cupido. Porém, quando Parvati acariciou o Shivalinga, ele sucumbiu ao desejo amoroso. Né? Então, essa foi a ciência que o touro estava ensinando a ela. Adora, faz uma carícia, cuida do Linga, de Shiva, que ele vai despertar do transe. Então, ela teve que servir com muita entrega,
com muita devoção. E essa devoção ela não é fácil, porque aqui no mundo material você não pode ter uma devoção dessa por um homem. Ele vai explorar você, né? Essa devoção é pelo falo de Deus. Então foi na hora que o Shiva incinerou o cupido, foi nessa hora aí? Depois disso, né, que ela vai começar a adorar, que ela vai receber esse conhecimento. Ele incinerou e aí ela ficou sem saber o que fazer. E aí Nandi chegou para ela e disse, olha, você tem que adorar o Shiva Linga. Aí ela começou a fazer, em vez dela fazer austeridade, jejum, ela começou a fazer Shiva Puja. Mas ela já tinha feito austeridade. Sim, ela já tinha feito todo tipo de austeridade e não tinha funcionado. Não havia funcionado. Por isso ela estava desolada, porque ela tentou austeridade, não funcionou. O Cupido tentou flechar, não funcionou. E agora o Nandi deu uma terceira solução. O Bhakti. Posso fazer uma pergunta, Guru Jaga? Então, a gente, a partir desse exemplo, a gente pode pular, então, todas essas austeridades e ficar só no Shiganlinga? Esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento. Não adianta fazer austeridade. Shiva não vai ficar satisfeito. Ele vai ficar satisfeito com a Bhakti ao Linga. Não, peraí, professor. Também, minha gente. Não, mas veja. Ninguém para de fazer caso. Não, peraí. Não, mas veja, a austeridade, ela tem que estar auxiliando a devoção. Se eu vou fazer austeridade, é por devoção ao Linga. Isso é o que estava faltando. Ela ainda não havia entendido que era pela devoção ao Linga que ela devia fazer a austeridade. Ela estava fazendo a austeridade para chamar a atenção de Shiva, para chegar onde ele está, para conseguir entrar no transe dele e falar com ele, né? Mas não, ela devia chamar a atenção dele através do amor. E aí, através dessa entrega, ele era obrigado a reciprocar com ela, quanto mais ela se rendesse a ele. Se ela se rendesse totalmente ao Linga dele, o Linga dele se renderia totalmente a ela. Aí, para isso, para adorar o Linga, primeiro, ela tinha que ter um Linga, e ela não tinha. Então... Peraí, então fica a dica de todo mundo ter um Shiva Linga, né? Existe a murtizinha para a gente estar fazendo adoração, dar o banho, como a gente faz aqui na escola. E é interessante que o Shiva Linga é a deidade mais antiga da história, que a gente vê as pessoas fazendo adoração. É mais básica, né? É só uma coluna, né? Aonde chegava, o pessoal fazia uma coluna e ali estabelecer qualquer cultura, tem coluna. A coluna como sagrado, né? É o Shiva Linga, o que sustenta tudo. Então, o Linga de Shiva precisava ser... A Parvati precisava de um Shiva Linga para poder praticar esse processo, essa terceira forma de sadhana, para tentar acordar Shiva, né? Então, mas naquela época não tinha lojas onde elas podiam comprar, né? Então, o que aconteceu foi que ela teve que esculpir o seu Linga. Então, ela começou a tentar esculpir do barro. Ela pegou o barro, começou a tentar fazer. Só que ela tinha dificuldade. Toda a vida que ela estava terminando, acontecia alguma coisa que desmoronava toda a escultura dela. Ela não entendia o que era. O próprio Shiva estava destruindo o Linga, porque ele não queria que ela adorasse. Sim. Ele não queria. Ele queria que ela esquecesse ele, porque ele já tinha sofrido muito por amor. E ele não queria mais essa coisa. Então, toda a vida que ela tentava terminar o Linga, aí o seu Shiva ia lá e metia o dedo. Mas ela não lembrava. Ele não sabia. Não, ela não sabia. Não sabia. Ele metia o dedo lá de onde ele estava meditando, nas alturas onde está, né? E bagunçava e o Linga se desfazia. E ela estava já ficando triste e pesarosa. E aí os deuses todos preocupados, aí o senhor Narayana, ele disse, não, eu não vou deixar o senhor Shiva fazer isso. Shiva está magoado com o amor, mas a gente sabe que dá para transformar o coração de Shiva. Eu vou tentar algo para ajudar Parvati. E aí o senhor Vishnu se disfarçou de um sacerdote muito jovem, né? Mais jovem do que a Parvati. Não, perdão, era um pouquinho mais velho. Tipo um Brahmani? Um Brahmani, um pouquinho da idade dela, mas um pouquinho mais velho. E aí, ele se aproximou dela. Enquanto ela estava fazendo? Enquanto ela estava tentando esculpir. Ela estava lá na margem do Ganges, repetidamente tentando esculpir, e ele ficou por ali e veio assim como se fosse fazer orações, fazer uma meditação, e começou a puxar assunto com ela, e começou a fazer amizade com ela. E aí ela acabou falando com eles, ele perguntou o que ela estava fazendo, ele falou o que ele estava fazendo, ele contou que estava fazendo um voto de oração, e ela também estava fazendo uma devoção.
Aí ele falou, a gente podia fazer junto, então, esse Shiva Linga, né? Aí ela disse, não, eu que tenho que fazer. Aí ele diz, não, mas veja, se a gente faz um voto de irmandade, né? Então, a gente como irmão vai ser como sendo a mesma pessoa. Então, mesmo que eu lhe ajude, o Linga continuará sendo seu, né? Aí ele, conversando com ela, convenceu a ela. Então, eles tinham que dar alguns passos juntos, e a partir dali, eles conversando, iam ser irmãos. Fizeram aquela cerimônia do Mauli. E ela amarrou o Mauli nele, né? O Mauli, né? Que é o irmão mais velho. Agora a gente, então, tem que amarrar no irmão mais velho. Então, ele não amarrou nela, não? Não, ela amarrou nele. Ela que amarrou nele. Ela amarrou o Mauli nele. E aí, agora, ele é o irmão mais velho dela. E esse dia é festejado como Urakta Bandhan, né? Que é no dia de Balarama, Purnima. A irmã amarra no irmão mais velho o cordão, que é o dia que ele ajuda ela a construir o Linga. E aí, ele faz com ela o Linga, e aí ela começa a adorar o Shiva Linga, né? E aí, por isso, ela é chamada de irmã de Vishnu. Eles ficaram sendo irmãos desde esse dia. Né? Então, ela é Vishnu Vilasini. Agora, esse termo Vilasini foi traduzido por alguns mestres, né, como sendo porque ela é irmã dele. Mas esse termo Vilasini, na literatura Vaishnava, a gente compreende, da adoração a Vishnu, a gente compreende com um humor erótico. Vilasa significa, basicamente, quase que sinônimo de fazer amor. Mas é uma forma encoberta de se falar esse termo fazer amor. É como se falasse disfarçado, só quem entende que sabe. Está falando que é fazer amor, porque é como se divertir de forma muito sentimental, de forma muito amorosa. Então, tem a ver com namorados. Então, quando fala que ela é Vishnu Vilasini, tem uma porção de significados aqui. Um dos significados é que ela é a irmã dele, né, como Parvati, mas também tem outro significado, que essa mesma deusa, que está sendo glorificada como a filha das montanhas, que é Parvati, ela também aparece como Lakshmi, e executa passatempos amorosos com o Senhor Vishnu. Então, nas canções da deusa, no conhecimento da deusa, a gente vai entender a diferenciação e a unidade. Muitas vezes, poeticamente, ela é tratada como Lakshmi, ela é tratada como Parvati, ela é tratada como Sarasvati. Aí, às vezes, para glorificar Sarasvati, se fala de Durga, se fala de Lakshmi. Então, não existe essa diferença. Então, Vishnu Vilasini pode se referir a Lakshmi. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, por exemplo, se é uma adoração do Lingam, um namoro entre Lakshmi e Vishnu seria, de uma certa forma, também uma devoção, uma adoração ao Lingam? Porque Sim. É um jogo de amor, né? Então, seria, de repente, o ato de Vishnu e Lakshmi não seria uma adoração ao Lingam, né? Ao amor divino, né? Entre também Parvati e Shiva, sei lá, enfim. Perfeito, né? Você sabe que a base do Linga o meio do Linga e o ápice do Linga, né? Aí você tem a base do Linga, é o Senhor Brahma, aí com a deusa Sarasvati. O Linga, dentro da Ioni, na hora que ele está penetrando, o meio do Linga é o Senhor Vishnu e a deusa Lakshmi, e a parte superior é o Senhor Shiva e a deusa Kali. Né? Então, é chamado Shiva Linga porque Shiva é o que mais tem a coragem de trazer esses tabus, essas quebras de tabu. O Senhor Vishnu e a deusa Lakshmi, eles têm uma adoração muito dentro de regras sociais. E o Senhor Shiva quebra regras, então ele vai com a coisa mais escancarada. Mas não quer dizer... Que não é. É Vishnu e Lakshmi também. Até porque, Shiva Linga, então, essa adoração do Shiva Linga é a energia masculina com a feminina. E feminina, é o casal divino. Né? Então, você pode adorar qualquer forma de Vishnu no Shiva Linga também. O Shiva Linga, ele é a forma dos tem forma. Né? Todas as formas estão ali. É o Linga e a Yoni. Então, você tem essa compreensão de Vishnu Vilasini. E a compreensão de que a deusa, a gente não vai diferenciar mais. O Chandi, ele faz isso. Ele não diferencia Lakshmi, Sarasvati. Ele está tratando elas como a mesma. Mas, ao mesmo tempo, ele diferencia em Lila. Mas em Tattva e poesia, ele às vezes traz essa mistura, né, de glorificação. Tá bom? Então, vamos para o próximo verso.
Suravaravarshini Durdaradarshini. Suravaravarshini Durdaradarshini. Durmukamarshini Hasarate. Durmukamarshini Hasarate. Tribhuvanaposhini Shankaratoshini. Tribhuvanaposhini Shankaratoshini. Kyubishamoshini Gosharate. Kyubishamoshini Gosharate. Danujaniroshini Ditisutaroshini. Danujaniroshini Ditisutaroshini. Durmadashoshini Sindusute. Durmadashoshini Sindusute. Jaya Jaya He Mahishasura-mardini Ramyakapardini Shaila Sute. Jaya Jaya He Mahishasura-mardini Ramyakapardini Shaila Sute. A mãe do universo. Saúda a mãe Chandika, que presenteia os deuses, que mata os demônios, está plena de êxtase. Saúdo a mãe Chandika, que presenteia os deuses, que mata os demônios, está plena de êxtase. Sustenta os três mundos, encantando Shankara, remove todo karma e não se poupa na batalha. Sustenta os três mundos, encantando Shankara, remove todo karma e não se poupa na batalha. Que aniquila a ira de todos os demônios, a deusa da fortuna que surgiu no oceano. Que aniquila a ira de todos os demônios, a deusa da fortuna que surgiu no oceano. Saúdo a mãe divina que derrota o falso ego, a bela filha das montanhas, usa trança em seus cabelos. Saúdo a mãe divina que derrota o falso ego, a bela filha das montanhas, usa trança em seus cabelos. Então aqui, né, a gente traz essa compreensão lá do Chandi. A segunda história do Chandi, que é quando os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, manifestam a forma de Chandi a partir do seu terceiro olho. E a Shakti deles se manifesta em uma forma única. Então, quer dizer, a Shakti de Vishnu é Lakshmi, a Shakti de Shiva é Kali, a Shakti de Brahma é Sarasvati. Então aqui ele fala que ela nasceu do oceano. Então ele está dizendo que a deusa Chandi é a mesma Lakshmi que nasceu do oceano de leite. A gente já estudou esse passatempo do nascimento de Lakshmi, que é observado no Diwali, né? A gente vai observar o Diwali para completar o Navaratri. O Navaratri ele é completo quando chegar o Diwali. O Diwali vai ser em outubro, tá? Aí a próxima lua nova, depois do Navaratri, você tem o Diwali, que é o nascimento da deusa Lakshmi no oceano de leite. Então, a deusa Lakshmi, ela também é a deusa Chandi. Mas a deusa Chandi, ela também é a deusa Kali, porque ela saiu do terceiro olho de Shiva, do terceiro olho de Vishnu e a deusa Sarasvati. Então, a Chandi incorpora todos. Para glorificar Chandi, você pode falar de Lakshmi, né? Aí, ela fala também, né, sobre que ela encanta Shankara. Ela encanta Shankara, ela encanta o Senhor Shiva. Shankara é o nome de Shiva que fala sobre a paz, né, que ele experimenta. Quer dizer, o contentamento que Shiva tem, né, ele é autossatisfeito. Então, ele está sempre pacífico, mas ela agita a mente dele. Ela encanta ele, quer dizer que ela agita a mente dele de forma erótica, né? Então, ele é sempre pacífico, a mente dele é sempre imperturbável, mas ela consegue perturbar a mente dele, né? Do maior dos yogis, né? Não existe quem seja yogi que Maya não deixa na cabeça. Você pode fazer todo o sadhana de yoga para deixar sua mente pacífica, mas se a Mãe Divina não quiser que tua mente fique pacífica, sim, ela não fica. Só pela misericórdia da Mãe Divina a nossa mente é apaziguada. É por isso que a única forma é Bhakti, né? Não adianta fazer austeridade.
O seu esforço não é capaz com Maya. Maya é muito forte. Então, ela é quem remove o karma, mas ela também é o karma. Ela remove todo o karma, mas ela é o karma. A Kali, ela vem como karma, né? Porque ela é o karma do demônio. Então, às vezes, quando eu estou identificado com o demônio, é o meu karma, né? Mas quando eu desapegar e aceitar a vontade dela, aí vai deixar de ser karma e vai ser o passatempo dela. Basta eu aceitar a vontade dela. Aí é o passatempo dela, não é mais. Ela está me protegendo, mesmo que aconteça calamidade. Aí ela vai ser parcial comigo, né? A parcialidade da Mãe Divina, ela existe para com o devoto dela. Shiva, ela é parcial com Shiva, né? Quando ela pisa no demônio, ela estraçalha o demônio, mas quando ela pisa em Shiva, ela não estraçalha, não. Ela faz amor com ele. Então ela é parcial com ele, ela é diferente com ele, né? Ela age de uma forma com um e de outra forma com o outro, porque ela reciproca, né? Ela reciproca de igual modo. Então o devoto da Mãe Divina, ele aceita que mesmo qualquer coisa que aconteça na vida dele, é a misericórdia, ele está sendo protegido, é a proteção dela. Então ela é sempre parcial com o devoto, né? Ela sempre vai ser parcial, ela vai reciprocar com esse sentimento. Então, quando fala que ela aniquila a ira, ela está falando de Chamunda. Ela está falando, ela aniquila a ira de todos os demônios, né? Quer dizer, a ira é Chanda, imunda é a paixão. Quando ela também aniquila a ira dos demônios, é quando ela surgiu do oceano de leite. Quando a mãe Lakshmi surgiu do oceano de leite, os demônios e os deuses estavam entrando em contenda, né? Aí a mãe divina surge e ela traz a trégua para eles, para aquela desavença entre deuses e demônios, com outro sentimento, né? Com a sua beleza, com a sua estética, com a sua fortuna. Com a sua fortuna. Próximo verso. Ai Jagadamba Madamba Kadamba. Ai Jagadamba Madamba Kadamba. Vana Priyavasini Hasarate. Vana Priyavasini Hasarate. Shikari Shiromani Tunga Himalaya. Shikari Shiromani Tunga Himalaya. Shringani Jalaya Madhyagate. Shringani Jalaya Madhyagate. Madhu Madhure Madhu Kaitaba. Madhu Madhure Madhu Kaitaba. Gandhini Kaitaba Bandhini Rasarate. Gandhini Kaitaba Bandhini Rasarate. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Ramya Kapardini Shaila Sute. Ramya Kapardini Shaila Sute. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Jaya Jaya He Mahishasura Mardini. Ramya Kapardini Shaila Sute. Ramya Kapardini Shaila Sute. Então, a gente pode no português, cada um lê uma estrofe. A mãe do universo que vive na floresta de árvores, Kadamba, seu deleite em nos encantar. Reside no epicentro, na joia do lótus, no cume mais elevado das montanhas do Himalaia. Ela é mel e melaço, destrói o demônio mado, iguala muito e pouco e produz um grande estouro. Saúdo a Mãe Divina, Que derrota o falso ego, a bela filha das montanhas, usa trança em seus cabelos. Então, nesse terceiro verso, ele está falando, a gente vai parar por aqui. Deixa só o sânscrito aí na tela, a gente comentar o sânscrito.
Então, ele fala sobre Jagadamba. Jagadamba significa a mãe do universo, né? Rei Aí Jagadamba. Jagadamba é um nome muito famoso da Mãe Divina, que a gente deve ter sempre na nossa mente. Para glorificar a deusa Durga, a gente invoca ela por esse nome, né? É muito famoso o Kirtana do Krishna Dasa. Jaya Jagadambe, Jai Ma Durga, que faz parte também do Chandipatá, esse também é um dos mantras do Chandipatá. Jagadambe é o vocativo de Jagadamba, da Mãe do Universo, né? Então, a Mãe do Universo, ela vive na floresta. Isso traz uma doçura dela, porque os seus passatempos estão acontecendo no meio das flores. Eu queria um sexto. Para o pessoal ver também. Entendi. Então, ela está desfrutando de passatempos na floresta de árvores cadamba, né? Cadamba é uma árvore que dá muito deleite à Mãe Divina, porque a flor dela é uma flor especial para ela. Quando se diz que a Mãe Divina tem preferência por uma flor, significa que a Mãe Divina tem preferência pelo seu devoto. Quando você diz assim, Rama Krishna é o maior devoto da deusa Kali, isso não deixa, não desmente a verdade de que Yogananda é o maior devoto da deusa Kali. O maior devoto da deusa Kali é aquele que conquistou o coração dela com o seu oferecimento. Porque a flor da árvore Kadamba que mais agrada à Mãe Divina é a flor que é oferecida a ela. Essa árvore Kadamba tem uma história, que Shiva colheu essas flores e enfeitou o cabelo dela. Quando ela chegou lá, quando ela ainda era Sati, no primeiro encontro, ela encontrou um Arudraksha no meio da floresta. Ela estava brincando na floresta e encontrou um Arudraksha e se sentiu muito atraída pelaquela semente. E ela começou a procurar isso na época de Sati ainda, né? Então, quando ela encontra com Shiva, ela dança com ele e ele enfeita os cabelos dela com essa flor da árvore Kadamba. E por isso, essa flor se tornou tão especial para ela. É o devoto dela. Você pode se tornar o mais querido da Mãe Divina, né? A partir do momento que você se torna especial para ela. Ela é capaz de harmonizar as diversas verdades relativas. Então, ela está se deleitando quando ela está no meio dessas árvores Kadamba. Então, esse deleite está nos encantando. Então, quando fala de raça rate, raça é o deleite. Raça é o deleite da risada, sabe? Daquela gargalhada gostosa. Quando as meninas estão conversando entre si, elas dão risada, ou quando os namorados estão juntos e sai aquele riso alegre, é raça. Raça. Então, aqui ela está estabelecida nesse raça, rate. Então, ela é Shikara Shiromani. Shiromani é a joia da coroa. Ela está no epicentro do lótus, da joia do lótus. E ela está no cume mais elevado, Tunga. Tunga é o mais elevado. Tem uma golpe que chama Tunga Vidya, o mais elevado conhecimento. Tunga Himalaya, o conhecimento mais elevado das montanhas dos Himalaias. Essa golpe Tunga Vidya, ela tem conhecimento do Tantra, né? Então, esse mais elevado significa o mais saboroso, o gosto mais condensado. Então, o Tantra, ele trabalha sobre esse conceito de o mais, que é para te incentivar a ganância. Quando fala, esse conhecimento é o maior de todos, essa é a forma mais elevada, aí você está sendo convidado a ter uma ganância, a desejar algo que é inalcançável. Que é o melhor. Desejar o melhor dos melhores, né? Então, Shikara Shiromani, ela é a joia da coroa.
E ela é Shringa. Shringa significa que ela está cheia de erotismo nas suas vestes, na sua forma de se vestir. Então, ela é Madhu, é doce. Madhurasa é a joia do amor conjugal. Ela é muito doce e romântica. Ela é Madhu Madhure. E ela é Madhu Kaitaba. Quer dizer que ela matou o demônio Madhu, né? O demônio do muito. É muito doce, né? É o demônio muito. Né? Então, Madhu é muito intenso. Madhurasa é a raça do erotismo, que é muito intensa. E o demônio Madhu é o muito. Né? Então, ela mata o demônio do muito. E aí ela fica só com a parte boa do muito, que é o muito amor. Né? Muito êxtase, muito erotismo. Então, Madhu, Madhure, Madhu Kaitaba. Kaitaba é o pouco. Né? Então, ela acaba com um pouco, com muito do seu amor erótico. Então, ela destrói o demônio Madhu e ela iguala, como a Tianga falou, igualar a dualidade. O amor pelo casal divino tem que ser na mesma proporção. Eu não vou amar a deusa mais do que Deus, nem Deus mais do que a deusa. Eu vou amar os dois igualmente, porque a deusa quer que você ame a Deus, e Sim, Deus quer que você ame. ame. Esse detalhe importantíssimo. A gente quer agradar a deusa, e a deusa quer que a gente também goste do companheiro dela. Esse é o mistério de Shiva e Kali. Shiva no pé de Kali quer dizer que Kali está mostrando, olha, Shiva dá o exemplo de como me alcançar. Eu tenho amor por ele, eu peço desculpa a ele, ó. Botou a língua para fora, pediu desculpa, né? E depois engoliu ele todinho. Então, a gente adora, né, o Senhor Shiva, porque a Mãe Divina disse, olha, adoro o meu companheiro, porque eu também adoro ele, e é importante para a gente, o nosso sadhana, a nossa humildade. Então, por isso que a gente busca fazer a adoração de Shiva Shakti igualmente. Aí é o outro ponto de Kali, né? Porque Kali é o medo, que a gente falou, a Brahmani trouxe aí o medo, mas ela também é o erotismo, né? Você vê ela terrível, mas sedutora. Kali dança terrível, né? E ela também, ela é sedutora. Ela é terrível e ela é sedutora ao mesmo tempo. Então o devoto vê ela como sedutora, o demônio vê ela como terrível. Então a gente tem dentro da gente o terrível e o sedutor. Então você vai despertar o erotismo dela. Aí você consegue acessar a doçura da Kali, da deusa Kali. Tá bom? Vamos para agora. 3 versos. Esses 3 primeiros versos, você encontra esse Mahishasura Mardini Stotra, ou a canção Aigiri Nandini, né? Na internet, você vai encontrar muitos vídeos que vão trazer só esses 3 primeiros versos. Na verdade, são 21 versos, porque é uma meditação muito longa, né? Mas na internet você encontra mais facilmente esses 3 versos. Às vezes, porque aí fica uma canção de um tamanho melhor, né? E aí ele já apresenta bastante do Stotra, né? Mas aí, se vocês quiserem, os 21 versos mesmo também, a gente pode estar passando. E aí, mas eu queria estudar, né, todos os 21 versos. Então, na mentoria individual, você consegue estar entendendo, porque aí a gente percebe que cada verso tem as 4 estrofes e cada uma tem uma história que a gente vai ver de todas as faces da deusa Parvati. Por devoção à deusa Kali, é um bom exercício para esse Navaratri ficar treinando esses 3 primeiros versos. Bota a música para tocar e fica acompanhando a letra. Essa letra que a gente está disponibilizando está palavra por palavra, está bem mais fácil. Se você pegar o PDF em português, postado na Escola Sarasvati, ele tem no final os 3 versos em sânscrito para a gente treinar. E a gente também tem vídeo no Instagram da gente cantando, né? Para a gente estar imitando aí, fazendo a escuta do playback, para ver se a gente consegue destravar a nossa língua. No final do Stotra, nesse PDF que está disponibilizado na escola, você encontra os 3 versos. E aí você pode ficar treinando. É um grande ato de devoção à Mãe Divina praticar a perfeição desses versos, de cantar esses versos. Então, muita auspiciosidade a gente tem orientado o pessoal, como a gente aprendeu, que é durante esse Navaratri, está fazendo essa leitura, que é muito gostosa de você entender. E você vai percebendo quantos demônios tem nos nossos pensamentos, né? Que são esses, que a deusa está aí fazendo essa batalha. E quantas faces da Mãe Divina a gente tem. Então, no PDF, que foi também compartilhado com as meninas que estão fazendo esse estudo, tem a versão do Padrinho Fulacálica, onde ele traz, em vez do sânscrito, também o significado daquela deusa, que é diferente do outro PDF que a gente estava estudando.
Então, para que você entenda, né, quando você está falando, Duga, o que é que você está falando, né? Então, a importância da gente estar fazendo essa leitura que vai estar fazendo essa limpeza nessa questão da ancestralidade, trabalhando o nosso desenvolvimento. E a gente nunca para observar, mas como é que você estava no Navaratri do ano passado, né? Tem muita coisa que caminhou aí. E será que não tem a ver pelas austeridades que eu fiz aqui, junto com a deusa? Quantas coisas ela removeu, quantos apuros eu não participei, graças a deusa. Então, é importante a gente estar observando como que a gente se dedica às novenas e a gente vai melhorando, né? Teve gente que nunca fez o Kalash, está fazendo agora, e que bom que a gente está conseguindo passo a passo se aprofundar. Então, esse estudo de hoje, ele foi trazendo mais sobre esse arquétipo da deusa Kali, para que a gente possa entender essas várias faces da deusa Parvati, certo? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário para estar acrescentando sobre a representação de Kali na vida de vocês, para que a gente possa estar aqui também compartilhando, esse é o momento. Meninas. Eu vou só me levantar, viu? Mas eu estou ouvindo. Já, só um segundo. Pode falar, por favor. Um de cada vez. Chandra, eu fiquei com uma dúvida prática, assim. Então, esse Strotam, com esses 3 versos, a gente encontra no YouTube da Escola Sarasvati, é isso? Você encontra no grupo do WhatsApp, mas eu posso enviar no seu privado também, Lalita, para que você acompanhe, tá bom? O PDF e eu te mando o áudio e aí você vai acompanhando. Tá, obrigada. Nada. E você vê também, minha gente, que essa oração tá lá no Chandipatá, certo? Só para a gente lembrar que a gente tá tudo conectado, tá tudo junto. Então, aí, né, também tem esse cartaz da meditação Mantra Japa, que a gente tá aí divulgando, que a gente tá aqui com a Vimala Bal, que está responsável por estar recebendo os devotos todos os dias, 6 horas da manhã. Eu já vi que a Rauri Mohini está participando, a Lalita também, nessa corrente bem auspiciosa. Então, até o último dia do Navaratri, você, né, que puder acordar cedinho aí, amanhã, sentir no seu coração, é bem rapidinho e muito auspicioso. Eu estou tão feliz com esse Seva, gratidão a todo mundo que está participando, gratidão à iniciativa da Vibala. Infelizmente, eu não tenho podido participar, eu trabalho à noite, eu estou de plantão todos esses dias do Navaratri, então eu não vou ter como participar, mas estou muito feliz e estou conectado na hora que eu estou acordado ali também, faço meu resto. Gratidão. A Vitória também foi. A Vitória foi no primeiro dia. Que eu não sei ainda o... Foi a Neise e a Suzy invictas, todo dia comigo. E a Vitória foi no primeiro dia. Eu queria mostrar, eu não sei se eu posso mostrar, se vocês permitem, a flor que o senhor falou, a flor, ela parece até um dente de leão, parece um sol. Porque eu fui pesquisar aqui a flor que você falou, que é Kadampa, qual é o nome da flor? Tá sem som. Kadampa. Então, vê se é essa aqui, professor, porque eu acho que eu... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Acho que eu não consigo. Deixa eu ver. Peraí, eu não consigo. Eu não sei como fazer. Porque eu tô acostumada com zoom. Eu tô acostumada com zoom, eu não consigo. A flor Kadamba. Deixa eu ver se eu consigo marcar ela aqui. Deixa eu ver. Não, eu não sei, fico preocupada de meter a mão pelos pés. Então, eu não vou mostrar, não, mas aí Aqui, depois eu não sei se dá para ver. Eu também fui pesquisar. E aí ela é amarelinha, como a dente de leão. Isso, amarelo. Ela parece um sol, né? Parece um sol. É linda. Mas amarelinha, tá dando um reflexo aqui na tela, né? Dá para ver aqui no topo, isso, dá para ver. É muito linda, parece... Foi essa imagem que eu peguei, foi exatamente essa imagem que eu peguei.
Kadamba Kanana. Kadamba Kanana é a mãe divina, porque ela reside na floresta de Kadamba. Muito linda. Eu tô com uma flor amarela aqui também. Parece uma palavra mágica de bruxaria, não é não? Hein, Durgani? Kadamba! Você está ensinando macumba para as putres, hein? Kadamba! Você tá ensinando magia para as putres, hein? Só tem putre aqui, hein? Eu achei que era a flor mesmo. Falei, meu Deus, manifestou ali na tela. Então, minha gente, né, só para finalizar aqui a importância desse seva auspicioso, que a gente está tendo essa oportunidade. A Vimala, ela não está só fazendo o mantra japa, ela também está fazendo a leitura do Chandi, né? Hoje ela iniciou o 3º capítulo, e aí até o último dia vai dar certo da gente conseguir concluir. E aí, pessoal, também esse aqui é o nosso primeiro encontro, certo? E a ideia é que a gente possa estar juntas que é uma imersão online, onde o professor Jaga falou, a gente precisa, né, falar também sobre a Tridevi, porque as pessoas elas sabem muito superficial. Então, como a gente estava na energia primeiro da Mãe Kali, a gente trouxe esse arquétipo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer insights que vocês vão ter, sonhos, visões nesse momento do Navaratri, fiquem bem atentas, né? Se sentirem de estar escrevendo, partilhando também com a gente. A gente está tentando dar conta da demanda desse Navaratri, mas sempre que a gente pode, a gente está aí respondendo os devotos, tá bom? Então, a gente vai ter o próximo encontro na próxima... Amanhã. Mas é de eleição. Amanhã, depois que a gente voltar, essas coisas. Cedo, Aí a gente vem pra cá. Tá bom, minha gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então é isso. Gratidão pelo encontro de hoje. Gratidão. Só agradecer mesmo. Que coisa boa, meninas, que vocês estão aqui. Olha que lindeza. Tula-se. Que turma bonita. Com a sua filha Carona. Estamos aqui com a Lita, com o Brownie, com o Vaishno, com o Hari Mohini, com o Vima, Durgani. Que coisa linda você aqui. É um barato poderoso, né? Então, vamos fazer uma foto Karunaji aqui. Cara, são 9 mulheres. Não é isso. 9 mulheres. Tem 9 mulheres. Não, tem mais. 1, 2, 3, 4. Com florir esse jardim de cada uma. 9, exatamente, 9 mulheres. 9 deuses. Apenas. Demais. E o devoto aqui para glorificar. Então, você está vendo aqui essa gravação, né? Agradecer o pessoal que está assistindo aqui depois também. Demais. Se tivesse sido combinado, não tinha dado certo. 9 mulheres. Muita força. Aqui, ó.